Olá, eu vou falar sobre um caso recentemente julgado pela Corte Interamericana, o caso Beatriz e outros versus El Salvador, com sentença datada de 22 de novembro de 2024. O primeiro apontamento a ser feito antes de falar sobre os fatos deste caso é o de que o nome do caso, o caso Beatriz versus El Salvador, na verdade se refere a um nome fictício, porque a parte peticionária, os familiares da vítima, pediram para que fosse mantida a confidencialidade desse caso, fosse mantido o nome da vítima em sigilo. E não apenas o nome da vítima, diretamente considerada, como também de seus familiares. Por conta disso, a corte está se referindo à vítima como sendo Beatriz, mas Beatriz não é o nome real, o nome verdadeiro da vítima. Esse caso discute, um caso bastante triste, discute a responsabilidade do Estado de El Salvador pela violação dos direitos de Beatriz, né, dessa mulher e de sua família, durante a segunda gravidez de alto risco de Beatriz. Beatriz era uma mulher camponesa, uma mulher que vivia numa zona rural, mulher bastante empobrecida, jovem, que aos 21 anos havia sido mãe pela primeira vez, havia passado por uma gravidez de alto risco, e 9 meses depois do nascimento do seu primeiro filho, ela se encontrou grávida novamente, e aí no segundo caso, na segunda gravidez, ela estava se encontrava grávida de um feto anencéfalo, portanto, sem nenhuma condição de nascimento com vida. Apesar disso tudo, o Estado de El Salvador, o sistema de saúde, as autoridades não autorizaram a realização do abortamento, não autorizaram a realização do procedimento de saúde necessário para preservar a vida de Beatriz. Por conta disso, em 27 de maio de 2013, os fatos se deram em 2013, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi acionada pela vítima e, por sua vez, a Comissão Interamericana solicitou à Corte Interamericana a adoção de medidas provisórias em favor de Beatriz, em casos de urgência, em casos em que se revela a possibilidade iminente de danos irreversíveis, de danos graves a determinada pessoa, a Comissão Interamericana pode solicitar a emissão de medidas provisórias por parte da Corte Interamericana. Isso mesmo antes de o processo interamericano ter sido ajuizado no seu mérito perante a Corte Interamericana. O objetivo dessa medida era garantir que o Estado, obrigar o Estado de El Salvador a garantir a vida, a integridade física e a saúde da vítima, evitando o risco iminente e irreparável gerado pela ausência de tratamento médico recomendado pelo comitê de um hospital especializado em maternidade que recomendava o abortamento. 2 dias depois da emissão dessa solicitação, a Corte atendeu o pedido, ordenando ao Estado que assegurasse que os médicos responsáveis pelo caso pudessem realizar as interferências necessárias para proteger a saúde e a vida de Beatriz. Em 19 de agosto apenas, ou seja, veja, essa medida foi emitida em maio, e apenas no dia 19 de agosto de 2013, meses depois, maio, junho, julho, agosto, 3 meses depois, a Beatriz foi submetida a uma cesariana e, portanto, a medida provisória foi encerrada pela Corte Interamericana. Beatriz, durante essa segunda gestação, essa gestação do feto anencéfalo, foi diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide e histórico de complicações obstétricas. Como já foi dito, o feto diagnosticado com anencefalia não tinha a possibilidade de vida extrauterina. E os médicos reconheceram o risco significativo à vida e à saúde de Beatriz. Esse caso passou desde março, veja, a Corte Interamericana emitiu sua medida provisória em maio. O caso, desde março, circulou pelo sistema de justiça, pelas autoridades judiciárias, pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral, pelo Ministério da Saúde, pelo Poder Judiciário de El Salvador.
porém sem nenhuma resolução. No dia 28 de maio, mesmo depois da emissão da medida provisória por parte da Corte Interamericana, a Sala Constitucional, a Suprema Corte de El Salvador, negou o pedido de amparo, negou o pedido da ação judicial que foi apresentada, que foi levada ao Poder Judiciário, afirmando que as decisões sobre intervenções médicas caberiam exclusivamente aos médicos. Essa resolução reafirmou a ausência de protocolos e deixou os profissionais de saúde vulneráveis, obrigando-os a assumir os riscos de suas decisões sem respaldo jurídico. Essa decisão é tristemente interessante porque nela a Sala Constitucional de El Salvador teceu elogios às atribuições, à responsabilidade dos médicos, dizendo que apenas os médicos teriam condições de decidir em relação a casos de saúde, casos que demandassem intervenções médicas, e até aí me pareceu que a Sala Constitucional andou bem, porém, em determinado ponto, ou melhor, no final da decisão, a Sala Constitucional de El Salvador afirmou, fez a ressalva e a advertência de que os médicos podem decidir, mas que eles iriam responder por eventuais ilícitos praticados, ou seja, de maneira indireta, por vias transversas, a Sala Constitucional ameaçou, por assim dizer, advertiu os médicos de que se fosse realizado o procedimento de abortamento necessário para a garantia da vida de Beatriz, os médicos poderiam responder por crimes, poderiam ser responsabilizados por isso. Então, a demora em decidir, toda essa via crucis judicial e do sistema de saúde foi percorrida e, ao final, não foi nada decidido pela Suprema Corte de El Salvador, a Sala Constitucional. Então, a demora em decidir sobre o tratamento expôs Beatriz a um sofrimento desnecessário, ela ficou internada por 81 dias, ficou separada do seu filho de 1 ano de idade, seu filho, que havia nascido na primeira gestação, ela ficou separada dos filhos, e relatos médicos e psicológicos apontaram que Beatriz apresentava altos níveis de ansiedade devido ao prognóstico fetal e à incerteza sobre o seu tratamento. Ela temia morrer e deixar o seu filho desamparado. Sua saúde foi afetada gravemente, ela já tinha um quadro grave e severo quando deu entrada ao sistema de saúde, e essa incerteza toda, a falta do tratamento necessário, a falta do procedimento médico necessário, agravou a sua situação. Diante disso tudo, a Corte declarou o Estado de El Salvador responsável pela violação dos direitos à integridade pessoal, vida privada e à saúde de Beatriz, conforme os artigos 5, 11 e 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Descumprimento também reconheceu o descumprimento das obrigações estabelecidas no artigo 7º da Convenção de Belém do Pará, e reconheceu também reconheceu a responsabilidade do Estado de El Salvador pela violação do direito à proteção judicial garantido no artigo 25 da Convenção Americana, e, por fim, foi declarada a violação do direito à integridade pessoal protegido pelo artigo 5º da Convenção, tanto em relação a Beatriz como em relação aos seus familiares. Eu acho que já falei, mas vou registrar novamente que Beatriz, que foi submetida a todo esse procedimento incorreto, a toda esse estado de coisas, de paralisia e de omissão do Estado em relação aos cuidados de saúde que lhe eram devidos, ela veio a falecer em 2017. Muito possivelmente por complicações decorrentes ou agravadas, incrementadas por conta dessa omissão do Estado ocorrida no ano de 2013. Foram fixados diversos parâmetros protetivos interessantes e reafirmados outros tantos. O primeiro deles, no sentido de que direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais são inseparáveis, de modo que o seu reconhecimento e gozo são guiados inevitavelmente pelo princípio da universalidade, da indivisibilidade, interdependência e interrelação. Então, eu vou repetir: universalidade, indivisibilidade, interdependência e interrelação. E esse caso mostra isso de maneira gráfica, porque o direito à saúde, um direito social, ao ser desrespeitado e inobservado, gerou violação dos direitos à integridade física da vítima. Então, todos esses direitos devem ser sempre abordados e entendidos de modo integral, de forma conjunta, sem hierarquias entre si e exigíveis em todos os casos perante as autoridades competentes. Aqui a gente tem que afastar aquele mito, aquela ideia equivocada de que, segundo a qual direitos sociais, culturais, econômicos e ambientais não seriam juridicamente exigíveis, não seriam justiciáveis, não seria possível cobrá-los
perante o sistema de justiça. O artigo 26, né, que ampara esses direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. A Corte também reafirma que os direitos à vida, à integridade estão direta e imediatamente vinculados com a atenção à saúde humana, de modo que a falta de atenção médica adequada pode acarretar a violação dos artigos 4 e 5 dos direitos à vida e à integridade física. Em relação ao direito à saúde, a Corte afirmou que existem dois tipos de obrigações que devem ser seguidas, que devem ser tratadas como normas, as de exigibilidade imediata e aquelas de caráter progressivo, e a Corte se ocupou nesse caso de tratar dos direitos de exigibilidade imediata, né, que foram os direitos que geraram a violação dos interesses e da saúde da vítima. A obrigação geral de proteção à saúde, segundo a Corte Interamericana, se traduz no dever. A obrigação geral de saúde consiste no dever estatal de assegurar o acesso das pessoas a serviços essenciais de saúde, de garantir uma prestação médica de qualidade e eficaz e de impulsionar a melhoria das condições de saúde da população. Esse direito abrange também a atenção à saúde oportuna e apropriada conforme os princípios da disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade, cuja aplicação dependerá das condições do Estado. Em relação ao atendimento durante a gravidez, parto e pós-parto, os Estados devem fornecer um atendimento adequado e diferenciado durante essas etapas. Nesse sentido, veja os parâmetros para evitar a violência obstétrica. Os Estados devem fornecer políticas de saúde adequadas que permitam oferecer assistência com pessoal devidamente treinado para o atendimento dos nascimentos, políticas de prevenção da mortalidade materna por meio de controles pré-natais e pós-parto adequados e instrumentos legais e administrativos em políticas de saúde que permitam documentar adequadamente os casos de mortalidade materna. Olha que interessante aqui a Corte tratando da aporofobia, tratando da discriminação socioeconômica e como ela impacta no direito à saúde das gestantes, das mulheres gestantes, como a pobreza está vinculada à violência obstétrica. Então, a aporofobia aqui está presente nesse julgado. Então, a Corte reafirmou que verifica a relação entre pobreza e a falta de atendimento médico adequado, sendo essa realidade, essa conexão, essa combinação, uma das causas da alta mortalidade e morbidade materna. A Corte traz diversos precedentes e parâmetros em relação à atenção à saúde durante a gravidez, parto e pós-parto. A Corte também reafirma que os Estados têm a obrigação de fornecer serviços médicos e adequados durante a gravidez e garantir à mulher serviços de maternidade gratuitos, sem riscos, e serviços obstétricos de emergência que devem ser alocados devem ser alocados a esses serviços o máximo de recursos disponíveis. A Corte reafirmou que quando o Estado não toma as medidas adequadas para prevenir os riscos de mortalidade materna, há um impacto no direito à vida das mulheres grávidas e no período pós-parto. E a Corte também reiterou o conceito já desenvolvido por ela em relação à violência obstétrica, e aqui eu relembro do caso Arce Brits versus Argentina, se eu não estou enganado, no sentido de que violência obstétrica é uma forma de violência baseada em gênero, proibida, portanto, pelos tratados interamericanos, incluindo a Convenção de Belém do Pará, exercida essa violência pelos responsáveis pelo atendimento à saúde sobre as pessoas gestantes durante o acesso ao serviço de saúde que ocorre na gravidez, parto e pós-parto, e se expressa a violência obstétrica majoritariamente, embora não exclusivamente, em um tratamento desumanizado, desrespeitoso, abusivo ou negligente em relação às mulheres grávidas. Então, o que seria violência obstétrica para a Corte Interamericana? Tratamento desumanizado, desrespeitoso, abusivo ou negligente em relação às mulheres grávidas. Também consiste na negação de tratamento e informação completa sobre o estado de saúde e os tratamentos aplicáveis e intervenções médicas forçadas ou coagidas, bem como na tendência de patologizar os processos reprodutivos naturais, entre outras manifestações ameaçadoras no contexto do atendimento à saúde durante a gravidez, parto e pós-parto. O artigo 25 da Convenção, segundo a Corte Interamericana, contempla a obrigação dos Estados, de
emitir um recurso judicial, de fornecer às pessoas um recurso judicial simples, rápido e efetivo perante o juiz ou tribunal competente. Quanto à efetividade do recurso, não basta que ele esteja previsto pela Constituição ou pela lei, que seja formalmente admissível, mas é necessário que seja realmente idôneo para estabelecer se houve uma violação dos direitos humanos e para remediar, né, com a brevidade necessária, essa violação, que a toda evidência não foi observado nesse caso. Então, são esses os estándares mais importantes, já estou falando há bastante tempo. Foram emitidas pela Corte diversas medidas de reparação, se destacando, em primeiro lugar, as medidas de reabilitação, ordenando a Corte Interamericana que o Estado fornecesse, por meio de suas instituições de saúde, tratamento psicológico e médico para os familiares da Beatriz, da vítima direta, que também são considerados vítimas. Medidas de satisfação, como medidas de satisfação foram deferidas, foram emitidas, foram determinadas ao Estado a publicação da sentença, diário oficial, jornal de grande circulação, páginas web e em contas de redes sociais das instituições de El Salvador. Também foram emitidas medidas de não repetição, as chamadas garantias de não repetição. Foi determinada a adequação normativa em relação aos protocolos médicos, para que se criem protocolos a fim de evitar a repetição de situações como a vivenciada por Beatriz. A Corte também determinou a realização de treinamento e campanha de conscientização e sensibilização dos operadores de justiça e também dos profissionais de saúde. E, por fim, ordenou a Corte ao Estado de El Salvador o pagamento de indenizações compensatórias a título de danos morais e danos materiais, nos valores de $25 mil em favor de Beatriz, da mãe de Beatriz $15 mil e de $20 mil para o filho de Beatriz, $10 mil para o companheiro de vida dela, e o pai do filho dela, né, que continua vivo, e $5 mil para o marido dela, que ao tempo dos fatos. Então, são essas as considerações sobre esse importante julgado. Muito obrigado.